Olá, olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilaço? Começando mais um Vozes do Gigante Entrevista. E hoje a gente tem um convidado especialíssimo. Para mim, o fiador do título da Copa Libertadores de 2010. Uma pessoa importantíssima para o Inter conseguir e conquistar o bicampeonato da América. Eu vou trazer agora para a live aqui, ó, nada mais, nada menos que ele, o mito, professor Jorge Fossati. Tudo bem, professor? Como é que o senhor está? Oi, prazer de que você lembre de mim, de poder cumprimentar a torcida do Inter e também esclarecer logo de início que há um tempão que a gente não fala português, então eu peço perdão por todas os erros que eu posso cometer falando. Que nada, professor, que nada. Que nada. A gente vai se ajudando. Se o senhor não entender qualquer coisa, a gente fala em espanhol, não tem problema nenhum. Não, entender eu acho que eu vou entender. A gente está acostumado a escutar a xingada, né, do torcedor, assim. Pode xingar à vontade. O que o senhor já sabe, professor, de xingão em português? Bastante, pelo jeito. Se o senhor está falando que lembra do xingão na torcida. Não esqueça que eu joguei no Brasil 4 anos e joguei de goleiro, né? Sim. Então, de frangueiro para cima, tudo. Que maravilha. Mas deixa eu aproveitar, então, dar um olá aí para o Leandro Bess, para o Lucas Colar. Como é que vocês estão, parceiros? Beleza? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Fossati. Um grande abraço. Grandes conversas, grandes papos na época de Inter. Uma pessoa fantástica, um cara sensacional. Colarzinho, tudo bem? Prazer receber mais um campeão da Libertadores, né? Por mais que não estivesse na final, né? Eu sempre costumo dizer, né? Para mim é o técnico campeão da Libertadores. Teve os mata-matas mais difíceis, né? Na eliminatória contra o Banfield, especialmente contra o Estudiantes, né? Aquele jogo dificílimo que a gente teve. E para mim o Fossati é tão campeão quanto todos os outros. Então, prazer tê-lo aqui conosco, para a gente relembrar um pouquinho daquela trajetória lá em 2010. É isso aí. Só para lembrar todo mundo que está assistindo a live, o Vozes do Gigante Entrevista é o nosso quadro aqui, o nosso vídeo que a gente grava, né? A gente faz gravação, a gente não está ao vivo, né? Porque tem muita gente até que bota aí no chat perguntas e tudo mais. A gente traz para o canal o vídeo como estreia, porque aí você pode pegar e ficar comentando, trocando ideia, conversando com outros colorados que também estão assistindo. Beleza? Os ao vivos do nosso canal é toda terça-feira, 12h15, o Voz do Gigante ao vivo, que esta semana, inclusive, vai ter o campeão do mundo Yarley, né? E o Na Rede, que é quintas-feiras, às 8 da noite. E essa semana nós vamos falar sobre a base, as categorias de base. Nós vamos trazer 3 especialistas que vocês vão ficar impressionados com o que eles têm para falar sobre a base do Inter. Professor Fossati, tudo beleza com o senhor? O que o senhor anda fazendo nessa pandemia aí, professor? Que eu não estou fazendo. Sei lá, procurando escutar as autoridades, nos ajudar e ajudar aos outros para que esse vírus que está aí, eu gostaria de nomar de outra forma, porque é uma porcaria mesmo, não possa ganhar esse jogo, né? Está ganhando, mas pelo menos a gente pode ajudar para contê-lo, né? Para conseguir que seja pelo marcador menos forte possível. Sim, a gente conseguiu um empatezinho fora de casa para depois decidir dentro, né? É isso. Logicamente que
talvez seja até pela dimensão do país, mas, infelizmente, no Brasil, a situação é bastante mais feia Sim. que aqui, pelo menos em termos de números, né? Feia em qualquer lugar, seja um morto, já é feio. Mas também acho que faz pouco tempo atrás eu estava lendo um escritor colombiano e ele disse uma coisa muito interessante. O vírus é que nem o relâmpago que está nos mostrando uma tormenta que já estava. Uhum. E que muitas coisas a gente olhava para outro lugar para continuar, mas tem muita coisa que não começou com a pandemia e tomara que, primeiro, as autoridades e, segundo, nós, quando isto passar, não esquecer de que tem muitas pessoas nos nossos países passando muito mal, mas não é pela pandemia. É verdade, é verdade. O Leandro Bez, eu não tive a oportunidade de cobrir dia a dia, eu cobri esporadicamente quando o senhor trabalhava no Inter, mas o Leandro Bez, que não deve se espantar muito, né, Leandro, com essa propriedade, né, que o professor Fossati tem para falar, né? Um cara muito culto, um cara muito conhecedor, assim, do mundo que vive, né? O professor Fossati sempre foi um cara muito esclarecido, né? E uma pessoa de fino trato, né? Um trato muito bom. Eu me lembro em viagens, por exemplo, teve diversas conversas com o professor, enfim, no lobby do hotel, na rua mesmo. O professor ia fumar um cigarrinho, né, professor? Não sei se o senhor está fumando ainda, mas ia fumar, e aí ficava de papo lá, com direção, com os repórteres, sempre de uma maneira muito afável, assim, muito gentil, como sempre foi gentil. Sim, infelizmente continuo fumando, mas sob controle, né? Procuro não ser um fumador compulsivo. Uhum. E isso não é uma grande façanha, mas dá para se cuidar um pouco. Eu lembro, Leandro, perfeitamente, e isso que ele deve lembrar, que eu sempre falei a mesma coisa, do mesmo jeito que eu tinha papos com ele, com total sinceridade, tranquilidade, eu me enriquecia escutando ele, talvez eu passei alguma coisa boa para ele, sempre foi nos respeitando. Uhum. E se a gente se comunicar com essa premissa de se respeitar, não tem por que ter problemas. Uhum. Embora a gente pense totalmente diferente. Ele sabe, ele deve lembrar, acho. Não sei se o Lucas estava aí, mas acho que o Leandro estava. Eu cheguei até reagir de um jeito violento, que eu não fico empolgado com isso, não. Pelo contrário. Mas, se tem uma coisa que, sinceramente, é difícil de me controlar, é quando aqueles que estão por perto, leia-se jornalistas,
te falta o respeito. Aí não dá. Aí vamos falar homem com homem. Uhum. E às vezes a gente esquece da tranquilidade, e talvez seja momento de me desculpar com todos aqueles que estavam no estádio do Inter, o dia de uma palestra. A gente tinha ganho, acho que de 4-0, um jogo pelo estadual. Uhum. E que nem sempre, né? Tem alguém que me falou do jogo, que ia falar, tínhamos ganho 4-0, era todo positivo. Tem que procurar o negativo. E aí me falou de que na semana que o Walter, que tinha sido afastado do grupo e que não tinha afastado do grupo, e que qual era o problema com o Walter. Então, quando a gente sente essa má intenção, até agora, apesar de que já tenho um monte de anos de vida e de profissão, não consigo me tranquilizar, né? Assim que o Leandro sabe que com ele nunca tivemos esse tipo de problema, não porque ele sempre falou para mim amém, ou eu falei para ele amém, simplesmente porque tínhamos respeito mútuo, né? Mas, professor, igual assim, claro, tendo algum outro percalço, mas o senhor sempre foi uma pessoa sincera, honesta, tanto que depois de, enfim, havendo alguma altercação, alguma coisa, sempre havia uma reconciliação, né? E breve também, né? Não demorava muito, não. Porque o ambiente com o senhor era um ambiente de fino trato naquela época. Sinceramente, eu acho que tinha pessoas, ou até meios de prensa, mal intencionados, que não gostavam de que no Inter as coisas foram direitinhas. Então, procuravam sempre o lado negativo para explorar e ver se de aí saía alguma encrenca. Sinceramente, não só de agora guardar mágoas, não. Mas, no momento, também não vão conseguir de que eu fique calado, não. Porque também não tenho outro compromisso que defender o meu clube. Não, e o senhor o fez muito bem, professor. Eu vou lhe dizer o seguinte: eu já dizia antes do Celso Rotti rebaixar o Inter em 2016, eu já dizia que o senhor era o campeão da Libertadores de 2010, na minha opinião, né? Mas depois do que ele fez aí em 2016, bom, eu nem gosto de tocar o nome desse cara, mas essa questão que o senhor falou ali de pessoas mal intencionadas e tudo, o Diego Aguirre, né, o seu compatriota, inclusive, né, passou por algo muito parecido. O senhor não chegou a trocar ideia com ele a esse respeito, ou a esse tipo de tema, assim? Não, a única coisa que eu falei para o Diego, um dia que nos encontramos aqui em Montevideo, foi de que para mim não tinha sido nenhuma surpresa, porque praticamente estivemos na mesma situação, que não é a situação de agora. Em termos de quê? Naquele momento, 2010, me diz uma coisa, Leandro, Lucas, ou Alessandro, qual outro treinador estrangeiro estava trabalhando no Brasil? Lembra disso? Não, eu não acho. Ninguém. O senhor era o único. Ninguém. Então, eu fiquei pensando,
Claro que são coisas que a gente não pode comprovar. Não será que eu fui mandado embora do Inter porque alguém falou para Fernando Carvalho, para Pífero, sei lá para quem. Olha, com um treinador gringo, não vai ficar campeão. A gente vai fazer de que você não fique campeão. Sei lá, não sei. Não sei. Mas acho isso menos louco que vir no apartamento que eu estava vivendo aí em Porto Alegre e me dizer a mesma pessoa que vem aqui a me procurar e faltou só se ajoelhar para me pedir a Libertadores. E eu falava para ele, olha, mas o Inter não só joga Libertadores, né? Fossati, Libertadores, cara, não queremos mais nada. Quem era essa pessoa, professor? O Fernando Carvalho e o Pífero, os dois que vieram aqui. E o próprio Fernando foi à casa para me dizer de que eu estava sendo dispensado porque os resultados não estavam dando certo. Então, talvez o Fernando não quis me dizer a verdade, porque a verdade não era isso. Se de uma coisa a gente está certo, mas tenha 100% de certeza, é de que a verdade não era isso. Aliás, o Lucas falava de que a gente ganhou do Banfield, ganhou do Estudiantes. Ele era o último campeão argentino. Sim. E depois tivemos que enfrentar o Estudiantes de La Plata, que era o último campeão da América. Isso. Ah? E os senhores sabem, do mesmo jeito que eu sei, que equipes argentinas são sempre difíceis, muito difíceis, para as equipes brasileiras. Isso é uma realidade. Então, conseguimos passar por cima disso. Mas tudo bem. Fiquei e fico com a tristeza de que não conseguimos chegar lá junto com o Inter, mas com a tranquilidade e a felicidade de que no tempo que a gente trabalhou no Inter, se conseguimos chegar lá em termos do que a própria diretoria tinha nos pedido, eu repito, né? Faltou só se ajoelhar. E quem lembra, torcedor do Inter, que lembra de aquelas jantas que o Inter fazia com o plantel de jogadores e torcedores em Bento Gonçalves, que a gente estava fazendo a pré-temporada, deve lembrar qual era o discurso, o único discurso que os diretores do Inter passavam para o torcedor, que eu falava para eles, está errado, vocês não podem fazer de que o torcedor só ponha a cabeça na Libertadores. Você sai segundo na Libertadores, vai ser um fracasso. Não é assim. Pode sair segundo na Libertadores e ficar campeão brasileiro. Não é por esse lado, não. Mas, repito, pode perguntar para torcedor do Inter, que estava lá, se eu estou mentindo.
Mas aí eu te pergunto, professor, essa pressão, né? Porque o dia a dia é uma coisa e a pressão até nos próprios veículos de imprensa é outra. No dia a dia, o que era falado? Era passado que o senhor era o técnico? O que foi dito depois da classificação contra o Estudiantes, porque teve uma pausa para a Copa do Mundo depois? Ou o senhor acha que a diretoria, através de veículos de imprensa ou de conselheiros, ou até mesmo ouvindo uma rádio corredor, decidiu que era melhor demiti-lo? Ou o senhor não sentia mais respaldo da diretoria para seguir adiante depois da Copa do Mundo? Não, olha, primeiro, no meu caso, não tenho nenhuma pressão maior que a que eu faço para mim, porque eu sou muito exigente comigo mesmo. O que falar, eu não leio jornais, não escuto nada. Especialmente em Porto Alegre, olha, quando eu cheguei lá, uma das primeiras chamadas que eu tive foi de alguém que conhece muito, porque é a sua cidade, que foi Paulo César Carpegiani. Paulo César tinha sido meu treinador no Curitiba. E depois nos encontramos quando ele era treinador da seleção paraguaia e eu treinador do Cerro Porteño. Então fizemos uma boa relação. E ele me falou: o Fossati, eu fico muito feliz de que você seja o treinador do Inter. Mas, por outro lado, tenha cuidado. Você está chegando, e eu estou falando porque essa aqui é a minha aldeia. Ele falou assim: procura não escutar nada da imprensa de Porto Alegre. O Paulo César falou em 2010. Tá? Então, como a gente já tem quantos anos nisso, aqui tem imprensa também complicada, em todo lugar do mundo. Interesses, são muitos os interesses no futebol. Então, a gente não dá bola. Primeira coisa. Respondendo para o Lucas, né? Sim. Depois, dentro de um grupo de atletas, você tem, geralmente, pelo menos na minha experiência, um altíssimo porcentagem de jogadores que eu tenho bom relacionamento, que são caras que ficam convencidos da ideia e eles sabem que o lugar deles, nesse momento, é escutar e, se tiver alguma coisa para dizer, discutir aí dentro do grupo e depois fazer. Acabou. Esse aí é a tarefa do jogador. Tá? Tem alguns que não entendem isso. E tinha no Inter. 2, 3, talvez 3 é muito. 2 que jogadores com muita rodagem e já tinham um relacionamento que, se não tiver cuidado, pode fazer muito dano, que é com o diretor de futebol. Se o diretor de futebol escutar mais o jogador que o treinador, tira os nomes. Tira os nomes. Pode ser Lucas, Leandro, Fossati, qualquer um.
cada um tem a sua responsabilidade. Mas o senhor gostaria de falar o nome deles? Como? Mas o senhor gostaria de falar o nome desses 3 jogadores, por exemplo, ou prefere deixar subentendido? Eu prefiro deixar assim só porque eu não teria problema nenhum. Primeiro, se eles estiverem aqui, nesse papo, para discutir. Segundo, se eles tivessem sido frontais. E a mesma coisa que falava com o diretor de futebol, que falava nas minhas costas, falassem na minha frente. E eles não tiveram essa coragem. Então, eu teria que dizer mais nomes ainda. Porque como que você sabe? Eu fiquei sabendo por esse jogador, por esse outro, por esse outro. Mas eu não estou dizendo que isso tinha sido fundamental, não. Eu estou falando para o Lucas, que me perguntou, enquanto ao ambiente, se eu sentia o respaldo das autoridades. Sim, sim. Mas acha que teve fogo amigo na sua demissão, professor? Então, como? Teve fogo amigo, talvez, na sua saída? Já era algo plantado de dentro do vestiário por esses 2 jogadores que talvez faziam a cabeça de outras pessoas? O vestiário ele derrubou, professor? Foi o vestiário que ele derrubou? Não, acho que não. Acho que não. É a mesma coisa que amanhã os 3 são caçados, não? Sim. Sim. Perfeito. Então amanhã vocês vão se desquitar, tomara que não, e vai tirar as culpas no teu filho? Não. A culpa é dos adultos. Adultos no futebol são aqueles que têm a responsabilidade de tomar decisões. Então, quem tomou a decisão foi a diretoria ou a comissão de futebol. Mas eu fico com o mais importante. Eu fico tranquilo, dei o melhor da gente para o Inter, e o Inter conseguiu o que tanto queria, que foi a Libertadores. Pessoalmente, fiquei triste por não poder estar lá. Acho que nós merecíamos estar lá. Mas foi com o Celso, beleza. O senhor teria sido campeão, professor? Como? O senhor teria sido campeão também? O senhor acha? É impossível te dizer, porque é como nem aquele, né? Não, porque se eu tivesse jogado fulano, não, e você não tivesse trocado Mengano, não sei. O que passou, passou, e eu deveria ter jogado semifinais e finais, e aí poderia te responder. Está dentro das possibilidades que o Fernando, o Pífaro, tomaram a decisão que mais convenia para o Inter, e foi por isso que saíram campeões, porque mudaram o treinador. O senhor ganhou bicho pela Libertadores também, pela conquista da Libertadores, ou não? E a medalha ganhou também ou não? O senhor ganhou o bicho do Inter, premiação do Inter pela Libertadores ou não? Não. Nenhum telegrama eu recebi. É mesmo, é? Não. Infelizmente, inclusive, a saída final do Inter foi feia, porque
Precisou para a justiça, né? Não no primeiro momento. A gente acertou. Eu não estava lá porque eu não queria. Eu fiquei muito, muito chateado e não queria ficar um dia mais no Porto Alegre porque eu não queria ser nada negativo para o Inter. E se eu falasse naquele momento, poderia ser negativo. Então, eu mandei um advogado, o clube mandou um advogado, eles se entenderam, me perguntaram, ok, sim, não tem problema. Deixamos com minha comissão técnica um dinheiro importante de lado, mas, ok, vamos lá. E eles pediram para mim 10 parcelas. E pagaram uma ou duas e Sim. pararam. Aí eu fui para Porto Alegre. Isso, né? Tinha mudado as autoridades. Então não tive outra que ir para a justiça. E acho que acabei recebendo 5 anos após. Nossa. Mas eu lembro, professor, desculpa, Alexandre, eu lembro que o senhor voltou aqui ao Beira-Rio com o Peñarol, na reinauguração do estádio, né? Pelo menos junto à torcida, o senhor foi muito aplaudido, muito aplaudido. O senhor lembra bem daquela tarde, né? Logicamente, em 2014 eu voltei lá e são as coisas mais que eu dou mais importância. Para mim, o recebimento que vocês viram no próprio estádio, mas eu senti desde o momento que eu desci do avião, no aeroporto, no hotel, o reencontro com os jogadores do Inter daquela época. Eu lembro que fomos um dia antes para a inauguração. Fiquei lá num palco. Quando eu ia embora, a gente entrou no ônibus para ir para o hotel. O D'Alessandro estava entrando no carro dele. Quando ele viu que a gente estava aí, ele saiu do carro, foi imagina o D'Alessandro andando por fora do estádio do Inter com todo mundo saindo, né? Mas ele fez questão de chegar até nós para nos cumprimentar e não foi só ele. Então, para mim, essas coisas enchem meu coração. Eu vou contar se eu tenho um minuto mais. Por favor. Quando o senhor quiser. 2011. Sim. Não. Ainda 2010. Final de 2010. Eu estava trabalhando em Saudi Arábia, mas eu fui convidado especialmente, primeiro para dar uma palestra num curso de treinadores que estava até imagina, né? As feiras do mundo. E eu fui para Catar, convidado para o jogo Brasil-Argentina, amistoso, lá em Catar. Quando eu vi, eu estava no mesmo hotel que a delegação do Brasil. Tá? Então, não queria atrapalhar ninguém. Eu saía de dia, voltava à noite e
ia direito para meu quarto. Uma das noites que eu voltei foi o jornalista de São Paulo, daquele programa Entre Amigos. Galvão Bueno? Galvão Bueno. Ele me viu, ele veio, fez questão de vir me cumprimentar, me dar um grande abraço, dizer a alta voz, este é o verdadeiro campeão com o Inter, que não deixaram ficar campeão. Aí veio o treinador daquele momento da seleção brasileira. Lembra quem era? Era o Mano, né? Era o Dunga, o Mano Menezes. Não, era o Mano Menezes. Menezes. Mano Menezes. Ele veio me dizer: professor, desculpa o que tem feito contigo no meu país. Nossa. E o Mano daqui, né, professor? Conhece bem. E não só daí, e não só de Porto Alegre, como também já teve problemas também com o Vitório, né? Já teve problemas também com as pessoas que o senhor citou há pouco. E isso eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, porque é notório, é sabido disso, né? E olha aqui, como nós dizemos, o broche de ouro. Sabe quem veio? Que estava aí, acho que estava como comentarista. Falcão. Ele me viu, também veio me cumprimentar e também utilizando essas palavras que eu acabo de dizer. Viria a ser técnico depois do Inter, o Falcão, em 2011, né? Durou com o Vitório Pífero 8 jogos depois, em 2016. Então, hoje, eu estou na minha casa em Punta del Este. Eu sou de sair pouco, mas quando eu estou por aí, no restaurante, na praia, passam torcedores do Inter e vêm me cumprimentar. Para mim, isso aí não tem preço, acabou. A outro é outro problema e ninguém vai me tirar a alegria, o prazer e o honor que foi para mim dirigir um time que é o Inter. Mas, professor, eu vou lhe dizer, um dos motivos da gente estar conversando aqui, além da agradabilíssima conversa e de tudo que a gente tem para aprender com o senhor, é que o torcedor do nosso time, que está sempre no nosso canal, que está sempre conosco nas redes sociais, pede muito para a gente falar com o senhor, entendeu? Então, é recíproco. Eu, por exemplo, por menor que eu seja em toda essa atmosfera que o senhor já viveu e que o senhor vive, né, eu posso garantir para o senhor que a torcida do Inter é muito grata pelo que o senhor fez, eu tenho certeza disso. E fazem até embalando um pouquinho disso, né? Eu faço esse exercício às vezes, acho que o torcedor faz, né? Porque a gente teve uma alegria, né, depois da sua saída, que foi o título da Libertadores, né? Querendo ou não, foi um espaço curto, mas a longo prazo, né? O Inter, no final do ano que o senhor estava falando, o senhor estava lá com a seleção brasileira, no amistoso, o Inter estava em Abu Dhabi, né? E como é que o senhor viu, né, essa preparação do Inter para o jogo contra o Mazembe? Eu faço esse exercício, não sei se o senhor faz, né? O senhor poderia ter feito algo diferente se fosse tu na Casa Mata ao invés do Celso? Acha que a preparação foi equivocada? Talvez alguns nomes não eram os ideais? Já pensou nisso ou nem pensa? Primeiro, dizer que sim, pode aprender comigo, talvez o que o próprio torcedor está te pedindo, por favor, queremos que fale o Fossati. Para aprender a falar em portunhol. Isso é que a gente pode. Essa é a única coisa que a gente pode ensinar.
Eu lembro aquele Mundial de Clubes. Eu queria que fosse bem. Por tudo isso que estamos falando, não poderia me tirar esse sentimento, a decisão, errada ou não, de 2, 3, 4 pessoas. E eu acho que o Inter, inclusive, na segunda parte do ano, o time teve jogadores que eu não tinha, importantes, e não sei. A mesma resposta que eu dei para ele quando ele me disse, o Leandro perguntou, contigo poderia ser campeão? Eu não sei. Eu acho que sim. Não sei se eu vou falar por mim. Eu acho que sim. Acho que sim. Eu acho que sim. Acho que ganhava. Mas é subjetivo, não é objetivo. Então, se eu tivesse feito as coisas melhor do que o Celso lá no Mundial de Clubes, quem sabe? Não sei. Deveria passar por essa experiência, que o Inter me dê a possibilidade de novo de ir para o Mundial de Clube, dirigir e vamos ver. Mas tenho que provar aí. Não adianta estar falando, lógico, eu teria tirado esse, colocado aquele. Com o jornal da segunda, todo mundo sabe, né? Mas o goleiro, o senhor teria trocado ou não? Eu acho que a maior injustiça que foi feita foi ter tirado o Pato do gol. O Pato era um líder daquele ano, né? Anulou um pênalti e entrou o Renan, depois que era um jogador que o senhor não tinha, né? O Renan foi comprado junto com o Ting e com o Sobis, acho, né? Tinga, Sobis e Renan. Então, eu não teria trocado. O senhor acha que foi uma mudança importante? Pode ter mudado o caminho ou é subjetivo também? E só completando, professor, o senhor chegou a pedir reforços, por exemplo, antes do senhor sair, porque teve aquela parada, né, da Copa do Mundo, né? Então era sabido que daria para reforçar o time, era sabido que daria para melhorar questões físicas, uma série de questões, né? O senhor não? Para mim não tinha orçamento. Mas o senhor pediu. Não tínhamos possibilidade de trazer ninguém. E mais, alguns do que vieram no princípio do ano, não fui eu que escolhi. Quando eu cheguei lá, já estavam. Quais? Jogadores brasileiros. Entendi. Sim. O senhor teria, de repente... Os estrangeiros fui eu que levei. Eu fico feliz de ter levado o Pato. Acho que levei um goleiro que tinha uma experiência espetacular em termos de Copa Libertadores. Ganhou 3. Um líder. E às vezes, até você sentindo que tem um jogador que não está no máximo nível dele, eu aprendi com a minha experiência de que você tem que respaldar aquele que, sabe, na posição de goleiro, por exemplo, quando o teu time tá se sentindo forte, porque olha para trás e vê aquele goleirão que dá essa tranquilidade. Mas isso foi 6 meses antes. O que eu teria feito 6 meses após, eu não sei. Não sei, porque tenho que estar aí, viver o dia a dia. Sinceramente, se o Pato estava para ir no banco, fica difícil para mim entender que não estava para jogar. Essa é a única coisa que posso te dizer. E aproveitando que o senhor está falando do Pato,
O senhor também já atuou no gol e tudo mais. Como foi ver o Abondanzieri anulando um pênalti marcado? Que bastidor que vocês conversaram depois do vestiário? Quanta risada vocês não deram no vestiário por causa desse lance depois? É o que eu estava falando antes, né? A experiência, você não vai na farmácia e me dá 1 quilo de experiência. E ele tinha tudo. Para isso, era fantástico. Né? Fantástico. Agora há pouco ele teve um problema de saúde. Eu fiquei sabendo, mas graças a Deus está tudo bem com ele. Tudo bem. Eu fiquei muito feliz e, com certeza, ele, como treinador, vai passar muito daquela experiência que ele ganhou dentro do campo. Professor, mas na época foi algo simples trocar o Klemer por um goleiro que... Enfim, o Klemer é um jogador de extrema tradição e títulos no clube, por um jogador que chegava no exterior, claro, com toda a experiência, todas as taças, mas o Klemer era um marco daquele time do Inter, né? Acho que talvez tenha a ver com a resposta anterior. Logicamente que eu não vou discutir a história do Klemer, mas como treinador eu tenho que decidir no presente e não só pela história. Eu não estava procurando alguém para tirar o Klemer. Não. Porque para tirar o Klemer, com tudo isso que ele tinha, você deveria ter outro parecido, né? Similar. Sim, sem dúvida. Então, ou um goleiro novo, mais extraordinário. Era o Lauro na época, o reserva, né? Tafarel no Inter. Então tudo bem, Klemer, espera, porque tem o Tafarel agora, esse garoto de 20 anos, mas é formidável. Perfeito, vai lá. Então, eu fiquei sabendo, por empresários do futebol, que o Abondanzieri estava com problemas de renovação de contrato no Boca. Aí eu, imediatamente, lembro, eu fui convidado pelo Fernando Carvalho a seu domicílio particular a comer um churrasco. Essa noite eu falei para o Fernando, olha, está Abondanzieri possivelmente livre. Se puder, por aquilo que eu estou te falando, que não tínhamos grana para contratar ninguém. Se puder, eu quero. Vamos lá, com quem tem que falar, papapá. Aí ele falou com o empresário, aí na minha frente. Falar com o empresário ficou em contato com o Pato. Aí eu falei para o empresário, fala para o Pato me ligar, porque eu gosto de sentir como que é a cabeça do jogador. Eu não conhecia o Abondanzieri. Se ele está no clima. Se ele está no clima. Se ele quer... Estava afim, se ele não está meio chateado porque o time dele da vida toda agora está dizendo que não, que é caro, que é... Então, eu senti que o Pato sentiu que o Inter era um grande desafio para ele e que ele queria. E que ele ia fazer o esforço econômico que tivesse que fazer, porque ele queria vir para o Inter, sabendo que eu falo sempre para eles. Olha que
Depois eu vou decidir quem joga. Eu não contrato ninguém com a promessa de que vai jogar. Não sei se vai jogar. Me demonstra depois no dia a dia. Sabendo disso, ele aceitou imediatamente e ele não colocou uma trava sozinha, um pequeno problema para que a transferência fora feita. Aí que, desse jeito, foi que o Pato veio para o Inter. E como foi a perda, professor? Porque a gente teve uma fase de grupos muito boa, né, um mata-mata legal contra o Banfield e contra o Estudiantes, que o Inter conseguiu passar. E nesses jogos, um jogador foi muito importante, que é o Walter. E nesse aspecto econômico, que o Inter não tinha dinheiro para contratar talvez um substituto à altura do Walter, como foi a perda dele no grupo? Se trancou no apartamento? Como o senhor lidou com tudo isso, né? Com uma bomba relógio que é o Walter até hoje? Infelizmente, o Walter tinha um problema, que era ele, né? Eu lembro que, estando em Bento Gonçalves, ele tinha ficado com o Inter B para começar o Gauchão. Então, eu fui questão de vir para ver o primeiro jogo aí no Beira-Rio. Especialmente para ver o Walter. Só que desse jogo também eu tirei o Leandro Damião. Eu conheci o Leandro Damião esse dia. Fez 2 gols, né, nesse jogo, eu acho. Não lembro mais. Eu gostei dele. E aí eu falei, eu não tenho um centroavante como ele. Me traz para mim amanhã. Desde amanhã ele está comigo. E o Walter? E o Walter está aí com as qualidades que eu conhecia dele da Sub-20 do Brasil. Ele tinha feito um jogo contra o Uruguai, precisamente. Arrebentou com a bola. Mas, falei, do jeito que está fisicamente, ele precisa de continuar trabalhando. Aí, depois que voltamos, trouxemos o Walter para nós. Eu procurei tratar ele que nem o filho, para procurar ajudar ele, não só no Inter, sino na vida. Mas, infelizmente, acho que foi... É verdade que eu tive muito pouco tempo, né? Não deu nem 6 meses. Ele voltou, eu não sei se o senhor viu, ele voltou agora a jogar, né, no Atlético Paranaense. Ele assinou um contrato agora com o Atlético Paranaense. Ele obviamente está acima do peso, né? Ele tem esse... Estava suspenso, né, por conta de doping. Estava suspenso, isso. Não sabia que ele tinha voltado para o Atlético... do Paraná. Até que... O problema do doping se sabia, mas depois não sabia que ele tinha voltado para o Atlético Paranaense. Que eu me lembro, na época, o senhor ficou muito, muito triste, eu acho. Eu não vou dizer decepcionado, mas triste pela pessoa do Walter, eu acho, né? Porque era uma pedra preciosa, um cara talentosíssimo, e como o senhor falou, por culpa dele mesmo, acabou se perdendo, né? Eu me lembro que na época o senhor ficou realmente triste pela situação toda, não? Porque ele... um garoto com um coração muito grande. E olha, eu vou te falar uma coisa, talvez não deva falar, mas eu tive muitos Walters na minha história como treinador. E se tem uma coisa que eu sinto que é uma das minhas fortalezas de me ganhar esse tipo de jogadores e mudar a carreira deles, mas também a vida. E eu
cachorro do Lucas, não é meu cachorro, né? Não é meu, não. É do Leandro. Não é? Ah, Leandro. Não, que nem o Lucas olhou para o lado, entendeu? Então, eu pensei que era ele. Essa aí é a minha visão, entendeu? De goleiro. Então, a minha tristeza maior com o Walter foi que faltou tempo. Eu tenho certeza de que ganhava ele. Sim, porque ele era um problema para ele. Uhum. Mas acho que não era um problema... Jorge Fossati, 8 horas. Muito grande. Era um problema, mas não ia ser tão difícil de solucionar, acho. Professor, tem uma curiosidade grande sobre o jogo lá contra o Estudiantes. Enfim, não era em La Plata, o jogo foi em... Quilmes, desculpa. Quilmes. O senhor a gente conhece, o pessoal extremamente afável, mas também um cara sanguíneo, né? Enfim, à beira do gramado também, enfim. Naquele jogo, enfim, um dos jogos mais espetaculares que eu vi na história do Inter. Enfim, um troço absolutamente emocionante. Nos segundos finais, uma virada histórica. E aí, enfim, acaba o jogo, a porrada come, né? O senhor saiu no soco também aquela noite ou não? Não, alguma coisa só para proteger os jogadores que eu tinha perto, né? Acho que como jogador não tinha uma dessas que eu não ficasse aí no meio, né? Eu gostava mesmo. Junto. Gostava mesmo. E esse dia, o problema foi de que a gente tem que saber que o treinador e que a primeira coisa que veio à minha cabeça foi que não poderíamos sair prejudicados depois daquele jogo, que, se você lembra, já não dava nem para enxergar direito no fantasma. E o Juliano faz aquele... Juliano, né? 20 anos. E o Estudiante estava fora. Então, o que a gente tinha que fazer especialmente era ajudar para que aquilo não continuasse. Sim? Mas, no meio, às vezes, tem que reagir, porque eu aprendi de muito novo que nesse tipo de problemas você não tem que agarrar, não tem que pegar o teu companheiro. Deixa ele livre. Você tem que ir para o outro. Pega o outro. É claro, senão você vai fazer que o teu companheiro foi quem vai receber a porrada. Então, não é assim. E nós tivemos aí com o Lauro, que estava no banco, porque tudo começou lá, longe da gente, com o Pato, precisamente. Né? Sim. Mas um dente a mais, um dente a menos, com essa alegria, valia a pena, né? Mas o Ney, professor, o lateral, né? Lateral direito, o Ney, ele conversou conosco aqui e ele disse que depois daquele jogo, depois daquele gol, chegaram todo mundo no vestiário e todo mundo se olhava com o semblante assim, vamos ser campeões. Né?
O que o senhor lembra daquele vestiário, professor? Eu lembro que, inclusive, fora do vestiário aí, eu falava com o Cuca, o diretor de futebol, diretor da comissão de futebol. Sim. Cuca Lima. E eu falava para eles, esse é o tipo de jogo que ganha a taça. Eu sei que ainda falta, mas quando você consegue ganhar esse tipo de jogo, logicamente você você prefere ganhar fácil, porque depois que ganhou, tudo bem, mas os 90 minutos foi um sofrimento também para a gente, né? Uhum. Mas quando você consegue virar o jogo e mostrar aquela personalidade que o time mostrou, depois de aí o jogador, é difícil que você possa parar ele, né? Acho que não tenho dúvida que o Ney falou era o espírito que o grupo todo tinha aí dentro do vestiário. E acho que tinha também alguém que não estava muito feliz, não. Quando eu falo que não tinha todo o grupo feliz, aunque vocês acham, não, esse cara está maluco, como é possível? Joguei, não joguei. Falaram bem, falaram mal de mim. Às vezes muda a cabeça de algum jogador com má cabeça. E essas má cabeças que eu falo não são os Walters. Walter não é má cabeça. Porque possivelmente tem a cabeça confundida, mas tem coração. Claro, limpo. Mas tem outras cabeças que já é bem mais difícil, porque não são novos como o Walter, para você poder limpar o coração. Desculpa que me fui para o lado negativo. Tá mal. Tudo bem, você? Eu quero saber só uma coisa desse jogo, eu tenho curiosidade, porque contam histórias, Fossati, de que tu não ia colocar o Juliano, que tu chamou alguém, o Juliano apontou eu e foi correndo e falou, pode ser tu mesmo. É verdade ou não é verdade essa história? Não. Você sabe que nesse tipo de histórias, depois tem as coisas que ficam dentro do mito, né? Mas eu não vou fazer, menos num jogo desses, Sim. uma mudança de jogador só porque aquele tinha vontade de jogar. Não. Sim, é verdade, pelo menos minha verdade, que se eu chamar o jogador, eu não sinto firmeza nele, eu olho para a cara dele, não. Olha, eu tenho um hábito, eu passo o braço por cima do jogador, especialmente do novo. Eu fico aqui, ó, com a mão aqui. Se esse aqui está demasiado, eu falo, tá, tudo bem, mas, ei, continua aquecimento, tranquilo, deixa eu passar esse momento dessa grande pressão que ele sente, porque ele vai mostrar no jogo, ele vai entrar, ele vai se afogar, com certeza. Mas não era o caso do Juliano. Eu olhei para o lado, tenho claro, estava lá nos canteiros da direita, nossa, do banco, um banco muito pequeno aí, embaixo da arquibancada. É Libertadores, né?
Ouvindo alguns elogios, né, professor? Como? Ouvindo alguns elogios da torcida do Estudiantes também. Sim, eu tenho a certeza de que todos conheciam meu nome, né? A plateia do Estudiantes, mas no campo do Quilmes conheciam, e conheciam a minha mãe, alguns deles conheciam até a minha avó. Mas isso aí para mim, isso aí é uma grande motivação, né? Claro. O torcedor rival não vai te xingar se você é qualquer um. Se você não é importante, ele não vai procurar te incomodar. Para quem vai te procurar incomodar se você não presta? Se procuram te incomodar, eu fico feliz. Eu fico feliz comigo mesmo. Professor, a gente está há mais de 1 hora conversando aqui, a conversa está... O Lucas foi até embora aí, ó. O Lucas teve que dar uma saída. Mas o senhor viu que o clima aqui do bate-papo também é de Libertadores, né? Tem até cachorro no meio da história aí, né? Vou mostrar. Ó, mostra. Eu já estou suando, hein? Conversa aqui também. Mas vamos, gurizada, vamos fazer a última? Vou só mostrar o marginal aqui, ó. Olha aí, ó. Olha só. Como é que é o nome, ô Leandro? Spike. Olha aí o Spike, ó. Ele tá bagunçando aqui. Tá participando bastante da live. Eu tenho só mais uma para fazer, que é uma curiosidade que eu tenho para ver se o professor concorda ou não, porque a gente entrevistou alguns jogadores, o Bolívar, por exemplo, o próprio Ney, a gente citou, e muitos deles citam a parte física, né, como o principal problema que o Inter tinha, né, na sua comissão dos Estudiantes, né? Teve Estudiantes, teve a pausa, muitos elogiam a chegada do Roth associam à parte física, não necessariamente a parte tática e técnica, né? Porque aquilo, alguns falaram assim, a gente já sabia o que tinha que fazer, né? Então não mudou muito, mas a parte física a gente precisava e havia uma defasagem. O senhor concorda com isso, né? Que a parte física do time estava abaixo realmente, ou não é bem por aí? Porque quem falou bastante isso na questão física foi o Bolívar, né? O Bolívar falou muito naquela época. Sim. Não concordo com alguém que nem Bolívar, que não tinha, não sei hoje, naquele momento, não tinha a mínima condição de discutir o treino. Por quê? Porque não era nem treinador, nem preparador físico. É aquilo que eu falei antes. Se o trabalho de cada um fica se enrolando e eu quero dirigir o programa de vocês, aí vai entrar a confusão. Vocês sabem por que dividem em 4 a imagem? Por que isso? Por que aquilo? São especialistas nisso. Então, Bolívar, faz teu trabalho, meu filho. Faz teu trabalho. Não olha para o lado como quem nem sempre olhava ele para procurar culpáveis. Essa é a verdade. Tá? Então, não é assim, não. Não é. O Bolívar, vocês falaram. Eu não falo que é problema comigo. Quando eu falo que não tenho bom relacionamento com os jogadores, com algum jogador, não é porque seja problema comigo, porque ele discuta alguma coisa comigo, porque ele fale de que eu sou bom treinador, mau treinador. Não. Isso aí não dou bola. Agora, se o jogador
fica sendo negativo para o grupo, é meu inimigo. Ninguém vai mexer com o grupo por cima de mim. E ele não era positivo para o grupo. E entre os jogadores tem os códigos, né? E eu respeito muito isso. Tenho certeza do que eu estou te falando. 90% dos outros jogadores, de não for por esses códigos, eles te diriam que sim, que o Bolívar não era negativo, não era positivo, que era negativo para o grupo. Entre outras coisas, porque ele achava que ele era mais do que os companheiros, de que ele tinha a voz mais forte que os companheiros. Tinha outros com uma grande experiência que nem ele, mas talvez não tinha o relacionamento que há uma hora atrás eu falei. Agora, porque vocês falaram nomes próprios, eu não falava, mas, no caso, vocês me perguntam se eu concordo, tenho que dizer que não. E por quê que não? Então, eu falei, né? Uma hora atrás. Tinha jogadores, 1, 2, com um relacionamento especial com o Fernando. Professor, E tem cuidado com esse tipo de jogadores. E vou te dizer uma coisa. O jogador, o boleiro mesmo, não gosta de ter companheiros desse jeito. É rejeitado pelos próprios companheiros. Sabe? O puxa-saco do diretor. Não estou falando diretamente do caso do Bolívar. Estou falando quando o jogador tem muito relacionamento com o diretor, o bate-papo aí disso, por baixo da mesa, o jogador, os outros, dizem, ele o puxa-saco do diretor. Não estou falando do Bolívar, repito. Estou falando em geral. Não gosta o jogador de futebol ter companheiro desse jeito. Eu não recordo, mas eu lhe pergunto até porque realmente não tenho lembrança. O Bolívar era o seu capitão na época, professor, ou não? Era um dos capitães, sim. Porque depois ele que ergue a taça, né? Depois com o Celso Roth, enfim. Sim, ele estava... Eu respeitei o que vinha de trás. Eu respeitei. Também não é... Nós sabíamos o que tínhamos que fazer. Assim, vocês disseram que ele falou, né? Sim. Não, é mentira. 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 De tática, questão tática, o Bolívar não sabia nada. Ele fala a questão de preparação física, professor, não tática, né? Isso. Ele falou... Não. E dentro de campo já sabia o que fazer, que o que era defasado era preparação física. Sim. Isso. E vou te dizer uma coisa. Não há muito tempo atrás, eu fui entrevistado, quando me falaram o que sentiu estranho no Inter, quando você chegou, falei a falta de trabalho tático que tinha o time. Porque, em geral, o jogador brasileiro não gosta muito do tático, não. O jogador de antes. O jogador atual vai falar para Tite que não gosta do tático. Não tem jeito, cara. Não joga na seleção. Imagina o Guardiola. O Guardiola, Mourinho não vão gostar de tática.
Então, volto a falar a mesma coisa. Jogador brasileiro, em termos gerais, e eu falo porque eu tive a experiência, eu joguei 3 anos no Avaí e 1 ano no Curitiba. Eu sei que ele é muito de... a bola para mim que você faz parte de uma equipe. E tem, ou tinha, um monte de jornalistas no Brasil todo que acho que falavam o que o torcedor gostava, o politicamente correto. Falavam para ficar simpático com o torcedor. E era muito disso, né? De que o tático... Você lembra quanto bateram na minha cabeça porque eu cometi o pecado de pensar que na última linha poderia utilizar 3 zagueiros? Era que nenhum pecado aquilo, né? Agora, hoje você teve no último Mundial em Inglaterra jogando com 3 zagueiros. E qual é o problema? Alguém tentou mexer na sua escalação por causa disso? No Inter? Não, que eu lembre diretamente, não. Mas aquela... Volto àquilo que eu falava 1 hora atrás. Diretamente. Eu, Mas aí todos os dias, todos os treinos. Gente, vamos fazer isso, aquilo, pá. Perfeito. Alguém tem alguma coisa para falar? Aqui, agora. No meio do campo. Ninguém escuta. Só jogadores, comissão técnica. Os outros, vai embora. Aqui, agora, não me manda por Twitter. Não me manda por Facebook. Não. Se a gente tem a possibilidade de estar falando aqui agora, imagina, agora a gente acaba esse papo e o Leandro manda um Twitter. Eu acho que o Fossati está errado nisso. Uhum. O Leandro, estivemos falando mais de 1 hora, por que não falou na minha cara? Ou não? Então, insisto, assim o percentual, mas tem jogadores que ainda não entendem que no futebol ninguém ganha sozinho. Isso aqui é time. Fala de frente. Mas, pessoal, eu acho que a gente poderia ficar aqui 3, 4 horas falando, né? Porque quando a gente tem uma pessoa que fala tão bem assim e tem propriedade para falar, é outra coisa, né? E, professor, eu vou lhe dizer, isso não é puxa-saquismo, isso não é confete de graça, é plena verdade, porque a gente também sabe algumas coisinhas de bastidor, assim, nem sempre, às vezes, a gente pode falar com tanta liberdade. Propriedade. Não só liberdade, como propriedade, como o senhor falou agora nessa live, nesse bate-papo conosco aí. Eu acho que a gente pode encerrar, né, cara? Tem mais uma questão. Última. Só, desculpa. Beleza. Professor, já agradecendo a gentileza aí, espero que o senhor esteja muito bem aí em Punta, que vá tudo bem no seu River Plate, na volta enfim, quando tudo voltar ao normal, né? Que tudo ocorra bem com o senhor. Eu tenho só uma questão. Lá no começo o senhor falou, enfim, do Aguirre, do senhor. Casualmente, na época, era o Vitório Pífero presidente, né?
Agora a direção mudou, enfim, são outras cabeças, enfim. Mas o técnico do Inter atualmente é um estrangeiro, né? O argentino Eduardo Cudê. O senhor conhece muito bem. O que o senhor diz? Desculpa, Leandro, mas dentro de um contexto diferente. Claro, claro. Não, perfeito. Quem foi campeão da Libertadores? Flamengo. Sim. Treinador estrangeiro. Português. Agora parece que é o contrário. Agora tem que contratar português. Não é por aí também, não. O Santos contratou esse normal até agora. Não é por aí, não. Mas também não era que só o treinador brasileiro presta. Não. Não. Como escutei mais de um colega da gente, brasileiro, que esquece de que deve ter mais de 1.000 treinadores brasileiros que trabalharam pelo mundo todo. E acho que o ombligo do futebol é um grande futebol, mas não é ombligo de nada. Mas o Uruguai e os argentinos certamente trabalharam muito mais no exterior do que os brasileiros, né? Não sei, não. Em quantidade, não sei. Tá bom. Mas o que ele tentou... Eu não sabia se estava no Catar, que era um país árabe, ou estava numa cidade brasileira. Tem um monte de treinador brasileiro. Para mim, feliz da vida, né? E tenho muita amizade com muitos deles. Só que aqueles que falam contra do estrangeiro, ou aqueles que agora só querem estrangeiros, eu lembro o seguinte: passaporte não é qualidade. Tá? Vocês são 3 brasileiros. Não quer dizer que os 3 sabem a mesma coisa de bola que... Não, por quê? Por quê? Porque sou brasileiro. Não. E eu sou uruguaio, eu tenho que ser igual que, sei lá, quem hoje é treinador da seleção. Eu fui antes treinador da seleção. Qual é o problema? Mas não quer dizer que eu seja bom ou que agora o Cudê é bom ou ruim pelo passaporte. Não. É bom ou não. Vai fazer um bom trabalho ou não como treinador. O senhor enxerga ele? Esquece do passaporte. O senhor enxerga? Perdão, Leandro. Só para comentar, a minha pergunta seria a seguinte, professor. Se o senhor acha que, no atual contexto, o Cudê pode ter vida mais fácil do que o senhor e o Aguirre tiveram aqui no Inter? Sem dúvida. Sem dúvida. Você teve o argentino, o Sampaoli, trabalhando no Santos. Agora há pouco, em dezembro, veio me procurar o Avaí para voltar. Não acertei, não achei que não dava para mim ir. E eles contrataram português. Então, já foi embora, inclusive. Já foi. Mas porque aquilo que eu estou te falando, cara. Mas é moda? O que é? Moda? Pois é. Não. Também tem outro português trabalhando agora no Santos, né? Mas tá para cair também. Gesualdo Ferreira. Gesualdo, eu tive lá no Catar. Eu dirigia um clube e ele dirigia o outro. Tá? Tudo bem. Mas acho que sim, que sem dúvida nenhuma, hoje o contexto do futebol brasileiro, pelo menos, faz de que muita gente não julgue pelo preconceito. Entendeu? Sim. Então, o Chacho, como é conhecido ele na Argentina, o Cudê, tomara, né? O senhor tem visto o time dele jogar, professor? Como? O senhor tem visto o time dele jogar? Sim,
mas acho que 2 vezes, não mais. Não deu para ver mais, mas pelo que eu vi, o time está entroçado, está com boa resposta para o treinador. Acho que o que estão fazendo, eles estão fazendo convictos de que vai dar certo. E isso é muito importante, né? Assim que espero que, por cima de tudo, por Inter, as coisas dêem certo e seja o 2020, esse 2020 acidentado, termine da melhor forma, né? É verdade. Mas então tá. Pessoal, nós vamos ficando por aqui, então, agradecendo ao professor aí, Jorge Fossati, por mais... Campeão da Libertadores. Campeão moral da Libertadores, né? Campeão da Libertadores pelo Internacional de 2010. Manda um telegrama, pelo menos, para o homem, né? Vamos fazer uma medalha e vamos mandar para ele. Lucas, verdade. Agradecer. Poderia entrar no meu... Como é que é? Wikipédia, como é que é? Wikipédia, né? Pode deixar, eu entro. Entra aí e coloca. Eu vou botar. Tá certo. Então, a gente agradece aí a presença do professor Fossati, sempre muito, muito solícito. Agradecer também ao parceiro aí, Leandro Bess, Lucas Colar. A gente vai ficando por aqui, então, com mais um Vozes do Gigante Entrevista. Olha, esse Vozes do Gigante Entrevista, bacana, hein? Bacana, esse aí entrou para a história. Olha só, essa semana a gente ainda tem, amanhã, na terça-feira pelo meio-dia, bate-papo com o Yarley, meio-dia e 15, e quinta-feira Na Rede, a partir das 8 horas da noite, com a base. O tema, as categorias de base do Inter, entendeu? Nós vamos trazer 3 especialistas que vocês vão ficar apavorados com o conhecimento dos 3. Beleza? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, hein? Um abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus.